Certinho. Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para a nossa primeira aula do curso de Gestão da Segurança. Essa disciplina é uma disciplina comum dos cursos aí de farmácia, química, mineração. É uma visão geral sobre segurança do trabalho. A gente vai ver um pouquinho sobre as normas regulamentadoras, sobre os EPI, sobre o mapa de risco, sobre o que é uma CIPA, como é que monta uma CIPA, o que é acidente, o que configura acidente de trajeto, né? Vai ser uma visão geral de segurança, essa disciplina para vocês. Eu acredito que o pessoal da mineração já teve aula comigo, da química eu acho que já também, mas de qualquer forma eu vou me apresentar, que eu acho que o pessoal de farmácia não teve ainda. Então, pessoal, meu nome é Alisson Campos, eu sou professor já tem um tempinho aí, né? Já tem 15 anos que eu dou aula, comecei a dar aula muito cedo, né? Atualmente, eu sou especialista de educação profissional, sou formado em engenharia de Minas e segurança do trabalho. Então, por isso a disciplina de gestão da segurança, né? E as disciplinas da mineração. Eu também tenho uma formação em administração pública e eu tenho dois técnicos, o técnico de mineração e o técnico de segurança. Atualmente, eu trabalho com segurança do trabalho. Além da educação, né? Eu estou trabalhando com segurança do trabalho. Eu sou instrutor de treinamentos de segurança, na maior parte do tempo. Eu também sou analista e redator de algumas documentações legais. Também estou desenvolvendo alguns documentos aí. Além de ser professor, certo? Tenho experiência como técnico de mineração, como técnico de segurança. Né? Tenho experiência também na área de administração. Eu vou deixar com vocês o telefone, né, o WhatsApp, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar, tá bom? Eu demoro um pouquinho para responder, porque durante o dia, como eu estou dando treinamento, eu não posso ficar com o celular, mas assim que eu tenho um tempinho, eu pego e respondo. Tá? Não fiquem com medo de me perguntar as coisas, eu estou aqui para isso. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Iniciando aí falando da gestão da segurança do trabalho. A segurança, pessoal, ela é uma necessidade básica humana. É um luxo, ela é uma necessidade. Então, a gente tem ela ali ocupando o segundo nível da pirâmide de Maslow. Não sei se vocês já ouviram falar dessa pirâmide de Maslow. É uma pirâmide que tem no próximo slide ali, que fala sobre as necessidades do ser humano. Então, não tem como falar das necessidades, falar do humano sem falar de segurança. É um assunto que está em alta ultimamente, porque a nossa legislação vem melhorando, vem apertando mais essa questão de segurança, e as pessoas estão acordando para a segurança do trabalho. O trabalho não foi feito para a gente perder a vida. O trabalho não foi feito para a gente adoecer. O trabalho é para a gente viver, é para a gente ficar bem, não para adoecer a gente. A gente tem que trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Né? Então, a questão da segurança vem aí em alta nos últimos anos devido a essa questão. Uma valorização maior das pessoas pela sua vida, pelo seu bem-estar. Antigamente não se tinha tanto, antigamente via-se o trabalho como um mal necessário, digamos assim. Então, às vezes o trabalho era muito sofrido e as pessoas tinham orgulho daquilo, de falar que estava sofrendo no trabalho. Mas não é correto. O trabalho não é para trazer sofrimento, o trabalho não é para trazer doenças. Ele é apenas uma forma da gente ganhar ali, ganhar não, né? Trocar o nosso trabalho por um valor econômico para que a gente possa viver, comprar as coisas que a gente precisa para suprir as nossas necessidades. No ambiente industrial, ela é essencial para proteger ali os trabalhadores e também as instalações. Não tem como falar de segurança no trabalho sem falar da parte física. Não é somente a segurança do colaborador. A gente tem a segurança no ambiente, a parte física da instalação. E também temos aí, perdão, a parte ambiental. Não tem como falar de segurança do trabalho sem falar de meio ambiente. Então, atualmente, né, fala-se muito desses assuntos interligados, saúde, segurança e meio ambiente, porque não dá para separar um do outro. Como a gente não dá para separar essa vida pessoal da profissional, a gente é um só, né? A segurança ali também vai ser uma só.
ela vai acabar englobando tudo, porque não é somente segurança do trabalho, é segurança das pessoas, é sobre segurança do ambiente e segurança no patrimônio também. O curso vai falar um pouquinho aí sobre os conceitos fundamentais da segurança no trabalho, normas técnicas, para profissionais de técnica em química, farmácia, mineração, que são os alvos desse curso, certo? Com linguagem mais acessível, né? Uma terminologia especializada. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá bom, pessoal? Eu não vou trazer tanto termo técnico aqui, o que eu trouxer eu vou explicar, eu vou simplificar. E o importante é que as pessoas entendam o que a gente está falando. Da forma delas que seja, mas que as pessoas entendam o que é segurança, como se faz segurança. Porque a segurança tem que estar em cada um. Não adianta o setor de segurança da empresa se esforçar se as pessoas não abrirem a mente, se as pessoas não entenderem esse conceito e não levar para suas vidas, para o seu dia a dia. Se não levar para o seu dia a dia, não adianta. Vai ser somente uma norma da empresa e não vai ser seguida. Ou vai ser seguida somente quando tiver alguém olhando. Ok? Tá dando para entender? Vocês estão ouvindo bem? Pode comentar, tá, pessoal? Não precisa ficar caladinho, não. Tô ouvindo bem. Tá bom, obrigado. Também tô ouvindo. Ok. Então, aqui a pirâmide de Maslow, que a gente falou, né, ela tem os níveis aqui de necessidades humanas. Vai variar de pessoa para pessoa, tá, gente? Mas, no geral, é essa pirâmide aqui. A gente tem a base dela aqui, que é o nível 1, lá embaixo, certo? As necessidades básicas da pessoa, necessidade fisiológica, por exemplo, fome, sede, sono, excreção, abrigo, sexo, tudo isso daí é necessidade básica do humano. Então, o ser humano, ele precisa primeiramente garantir essas aí. Então, às vezes, pessoal, a pessoa se sujeita a empregos, a trabalhos aí escravos, praticamente, porque ela não consegue manter essas necessidades básicas. Então, qualquer emprego que aparecer, qualquer fonte de renda que aparecer, a pessoa vai abraçar para suprir essas necessidades. Quando ela está correndo atrás dessas necessidades aqui, as outras ficam para o segundo plano. Vocês podem ver que a segurança está em segundo lugar, aqui na pirâmide. Nível 2, necessidade de segurança. Segurança no geral, tá, pessoal? Não violação do lar, ter um emprego estável, ter um plano de saúde, um seguro de vida, por exemplo. Então, enquanto você não satisfaz suas necessidades básicas, você não vai passar para o nível 2, que é o da segurança. Quando você está correndo ali para comprar o que comer, você não vai ligar para a segurança. Você não vai ligar ali, por exemplo, ter um emprego estável, se você está preocupado com o que você vai alimentar, que é uma necessidade primária ali, que é uma necessidade fisiológica básica. Então, ali a gente vai ter a pirâmide, a segurança está em segundo lugar, é uma posição muito importante, mas ela ainda está em segundo. Então, e por isso que ainda as pessoas, às vezes, se sujeitam a subempregos, a atividades ali que elas se colocam em risco, ainda é o segundo. O primeiro ainda é a fome, a sede, a moradia, ainda vai estar no primeiro ali, certo? Após o segundo nível, nós temos o terceiro nível. Aí já vai ser necessidades sociais, né? Da pessoa ter um status ali, necessidade de amor, necessidade de afeto, né? Ela ter algo, ela ser algo na sociedade. Antes disso daqui, pessoal, às vezes a pessoa nem é da sociedade. Não assim que ela não seja, mas a sociedade meio que não vê, não enxerga a pessoa, né? A pessoa está ali somente sobrevivendo. Então, a partir do momento que a gente só supre o nível 1 e o nível 2, a gente não vive, a gente sobrevive. A partir do momento que a gente vai para o nível 3, que é o social, que a gente começa a ter uma vida social. Nível 4 já vem ali necessidade de estima, tanto a autoestima quanto o reconhecimento. Nesse momento você já começa ali a se ver como pessoa. Então, começar a cuidar das suas necessidades individuais, necessidades de autoestima. E no quinto nível ali, já é necessidade de autorrealização. Aí é aquela necessidade pessoal, cada um vai chamar de sucesso uma coisa. Para alguns, ter sucesso é ser gerente de uma empresa.
Para outros, ter sucesso é comprar um carro X. Para outros, ter sucesso é ter um casamento feliz, com filhos, com a família. Isso daí, cada um tem o seu. Né? A necessidade de autorrealização é de cada um. Cada um vai ter ali na sua mente o que é sucesso para ele. E vai buscar isso daí. É o que a gente busca alcançar. Então, no dia a dia da gente, na vida da gente, a gente vai tentar buscar a nossa autorrealização, que vai ser pessoal. Não tem como eu falar que uma pessoa é bem-sucedida ou não, porque isso é pessoal, isso vai dela. É ela que vai medir, porque é ela que vai escolher. Escolher na hora que estiver planejando, para onde ela quer ir. Nem sempre é dinheiro, gente. Tá? Nem sempre é dinheiro, nem sempre é status, nem sempre é cargo. Né? Você tem que ver o que te faz feliz. Que às vezes você vai correr atrás de um cargo, correr atrás de uma gerência, correr atrás de uma posição ali dentro da empresa, e você não vai ser feliz, porque o resto você não vai conseguir suprir. Então isso daqui vai da pessoa. O ideal seria o equilíbrio. Você saber equilibrar. Porque a partir do momento que você vai, né, alcançando ali certos níveis de, por exemplo, hierárquicos dentro de uma empresa, sua responsabilidade vai aumentando, seu tempo com a sua família vai diminuindo. Né? Você pode até aumentar seu salário, mas o restante ali vai caindo. Né? Todo sim que a gente fala para alguma coisa, a gente fala não para outra. Vocês precisam ter claro isso daí na mente de vocês. Certo? Onde eu quero chegar? Para saber até como que vocês vão traçar o caminho aí. Ah, professor, mas o que isso tem a ver com segurança do trabalho? Tudo, gente. Tudo. Porque, igual eu falei, o ser humano a gente não separa o profissional do pessoal. Então, é uma pessoa. É um humano. É um indivíduo ali. Então, se ele se acidenta no trabalho, não é só o trabalho que estava na cabeça dele. Não é só o trabalho que levou ele a se acidentar. É tudo. Porque o ser humano é composto de tudo. É composto do emocional, é composto do social, é composto do financeiro, é composto do educacional. Ele é um mix, ele é tudo aquilo. Então, se a pessoa não está bem da cabeça, né? Por exemplo, se não está bem mentalmente, se não está bem emocionalmente, a possibilidade dela se envolver em um acidente de trabalho é muito mais alta do que aquela pessoa que está bem, aquela pessoa que está realizada, aquela pessoa que tem ali a sua saúde mental boa, né? Que está boa naquele momento. E a gente vai falar também, né? Desse ano passado tivemos uma revisão aí na NR1, não que não era comentada a questão da saúde mental. Ela era, só que a partir de agora ela tem uma exigência maior por parte das empresas. Antes era só avaliar. Agora, além de avaliar, vai ter que tratar essa questão da saúde mental. Porque muitos afastamentos estão acontecendo por saúde mental. Pessoas estão adoecendo a mente por causa do trabalho. Que tem a ver com essa pirâmide, que tem a ver com a necessidade pessoal de cada um. Às vezes a pessoa está correndo atrás de algo que não vai fazer ela feliz. Então, assim, ela vai trabalhar para alcançar uma coisa que às vezes não é o que ela quer. Então, ela precisa cuidar da mente. Precisa saber que todo sim que ela fala para alguma coisa, ela fala não para outra. Então, o ideal é ter equilíbrio. Aí, isso daí é pessoal, tá, gente? Pessoal. Completamente pessoal. Ninguém pode te julgar e você também não deve julgar ninguém. E cada um tem seus sonhos, cada um tem as suas perspectivas e seus objetivos na vida. Certo? Prosseguindo. Conceitos fundamentais de segurança, pessoal. No inglês, a gente vai ter security e safety. As duas palavras significam segurança. Safety é a segurança relacionada à integridade física da pessoa. Saúde e higiene dos trabalhadores é a nossa segurança do trabalho. Em português, vai ser a nossa segurança do trabalho, né? Que está relacionada à pessoa, está relacionada à saúde física dela e também emocional, certo? Já a segurança, a security, perdão, que é a segurança patrimonial para a gente, é uma segurança física mesmo. Instalações, bens materiais, é a questão da segurança
da vigilância de uma empresa. Né? Tá até que a imagem é o segurança mesmo. Então, as duas aqui, traduzidas serão segurança, mas a segurança do trabalho, que é a que a gente vai trabalhar, é a safety, que é a que está relacionada ali à integridade física, à saúde e à higiene dos trabalhadores, certo? Acaba que a Security, que é a segurança patrimonial, ela nos dá um apoio muito grande na segurança do trabalho. E qualquer coisa que acontecer, a gente chama eles. Chama a vigilância e eles dão um apoio para a gente. Mas a segurança do trabalho é o safety. Né? É a parte ali mais relacionada à integridade física. Security já vai ter outras funções. A segurança patrimonial vai ter outras funções. Né? Que ele também vai ter a proteção mais material do que a pessoal, que é o que a gente vê na segurança do trabalho. Certinho? Pessoal, tá muito ruído aqui? Não, tá tranquilo? Certinho, obrigado, então. Então, vamos continuar. Né? Segurança do trabalho. Então, o que que é? No dicionário, pessoal, conjunto de medidas e práticas adotadas para prevenir acidentes e doenças ocupacionais, protegendo a saúde e a integridade dos trabalhadores. Então, tudo que eu fizer que vai prevenir de alguma forma um acidente ou uma doença ocupacional é segurança do trabalho. Desde eu usar um EPI, que é o capacete aqui, por exemplo, até uma conversa. Atualmente a conversa está salvando mais do que o EPI, por causa da questão mental. Né? Tá todo mundo doente, infelizmente. E não é só culpa do trabalho, é culpa do nossa mesmo. Que a gente às vezes só quer saber trabalhar, às vezes não tem como fazer outra coisa, tem que trabalhar. Né? Então vai ir na saúde mental, não fica lá essas coisas. Né? Então, segurança do trabalho vai ser tudo isso daí. Desde aquela campanha, a gente está no setembro, né? Vai falar de setembro amarelo, agora vai falar de setembro amarelo o tempo inteiro. Desde aquela campanha de prevenção ali ao suicídio, por exemplo, que é o nosso mês de setembro amarelo, até lá na frente a instalação de uma barreira física, de um local que está aberto para ninguém cair, do uso de um EPI, de um treinamento. Tudo isso daí é segurança do trabalho. Então, tudo que for adotado para prevenir acidente, certo? Tudo que for para melhorar a segurança dos colaboradores. Inclui também a identificação dos riscos. Eu preciso saber quais riscos os meus colaboradores estão correndo para que eu possa protegê-los. Então, a segurança do trabalho também vai trabalhar nessa questão de identificação de risco. Além de identificar, a gente vai implementar medidas de segurança, medidas de controle. A gente vai falar mais para frente o que é medida de controle, o que é risco, certo? O que é perigo. Tudo vai estar na aula de hoje. Então, a gente vai ter identificação de risco, implementação de medidas de controle e promoção de um ambiente de trabalho seguro e saudável. Porque ninguém deve adoecer no trabalho. Ninguém pode ir para o trabalho para se acidentar, para morrer, certo? Então, o trabalho não é para isso. O trabalho é para você ganhar a vida, não para você perder a sua vida. Se o seu trabalho estiver te fazendo mal, tem que dar uma repensada aí. Tá? Porque o trabalho não é para fazer mal. Não deve fazer mal para a pessoa. Falando de fazer mal e fazer bem, vamos falar de saúde. O que é saúde? A gente às vezes pensa que a saúde é simplesmente a ausência de doença. E não é. Segundo a OMS, saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Ou seja, tem os três, é um tripé ali. Físico, mental e social. E não apenas a ausência de doenças. Então é o equilíbrio. O ser humano está em equilíbrio com sua saúde física, sua saúde mental e sua saúde social. Isso é saúde, não somente a ausência de doença. Acontece muitas vezes a pessoa tá doente, né, faz um exame físico, ali o exame não dá nada. Porque ela está doente, talvez, emocionalmente falando, socialmente falando. Né, porque a gente não é só o físico. A gente também tem o mental e tem o social. Então, quando fala-se que a segurança cuida da saúde, cuida de tudo. Mental, social e físico. Certo?
Vamos para os conceitos de segurança mesmo agora, gente. Perigo e risco. Perigo e risco são duas coisas diferentes. Okay? Apesar de muito parecidas, elas são diferentes. O perigo vai ser a fonte, situação ou ato com potencial de causar danos. Lesões, doença, dano à propriedade, impacto ao meio ambiente, ou a combinação delas. Então, perigo é a fonte. Né? Por exemplo, se eu tenho uma usina nuclear, o perigo ali é o reator nuclear. Ele é a fonte. Ele é a fonte de energia e se acontecer alguma coisa, vai causar danos e lesões para todo mundo. Então, ele é o perigo, certo? Quando se fala de animal, tem mais para frente ali. O pessoal gosta mais de falar do leão. Né? Comparar o leão na jaula e a proximidade. Se for pensar no leão, o leão é o perigo, porque ele pode morder a pessoa, ele pode querer se alimentar da pessoa. Então, ele é o perigo, ele é a fonte. O risco, gente, vai ter a ver com a possibilidade de acontecer aquilo ali. Então, às vezes, eu tenho perigo num local, mas eu não tenho risco. Por exemplo, né? O leão é perigoso. Ele está lá na selva. Lá, né? Lá, ele oferece risco. Para nós aqui, ele não oferece. Porque a gente não tem proximidade. O risco tem muito a ver com proximidade, tá? Mas não vai ser somente. Então, o leão, ele é perigoso, só que ele está lá na selva. Então, para mim, que estou aqui na minha cidade, dentro da minha casa, eu não tenho risco nenhum de ser atacado por um leão, certo? A mesma coisa, uma usina nuclear lá no Japão. Ela é perigosa. O reator lá, quando teve aqueles problemas lá em Fukushima, lá, o reator é perigoso. Nós aqui não sofremos risco. Só se for uma explosão muito séria para vir radiação para cá. Né? Mas atualmente nós não tem risco. Vamos falar que tem pouquinho, muito pouquinho. Só por causa da radiação. Então, o risco ali é a combinação da probabilidade de acontecer. Então, o que é perigoso nunca deixa de ser perigoso. O risco eu controlo. O perigo não. Certo? O leão nunca vai deixar de se alimentar de seres humanos. Seres humanos não, de carne, né? Ele só alimenta de humanos se ele não tiver outra coisa para comer. Né? Ele nunca vai deixar de se alimentar de carne. Você não vai ver um leão vegano por aí, passeando. Então, ele vai ser o perigo sempre. O risco vai ter a ver com a gente se aproximar dele estar com fome, dele estar solto. Porque se ele tá lá quietinho no canto dele, eu tô aqui longe dele, não tem risco nenhum. Ok? Aí eles mudam o bicho aqui e colocam um tubarão. O tubarão é perigoso. O tubarão no mar é um grande perigo. Mas pra gente aqui, né, eu acho que ninguém tá assistindo a aula aí nadando no mar, então acredito que não tem nenhum risco do tubarão pegar a gente. Né? Só se tiver alguém assistindo a aula numa praia, né? Deitado ali na praia ou dentro da água. Então não tem risco. O tubarão é perigoso, o risco dele me pegar aqui agora é zero. Porém, se eu for nadar com ele, aí eu já tenho um risco maior. Então, o perigo é a fonte de causar danos. O tubarão, o risco é a probabilidade de acontecer. Certo? Então, se eu for nadar com o tubarão, se ele tiver com fome, ele vai querer se alimentar. Entenderam aí o perigo e o risco? Então, lembrar que o perigo é a fonte, sempre é a fonte, né? Da onde ele não tem jeito. O perigo é a eletricidade, o perigo é o fogo, o perigo é o tubarão, o perigo é uma energia nuclear, sempre é a fonte. O risco vai ter a ver com a probabilidade de acontecer. Proximidade, falta de controle. Né? Vai ter a falar do leãozinho aqui, ó, o tal do leão. Vamos falar agora de medida de controle. Eu consigo aumentar ou reduzir o meu risco, dependendo da minha proximidade, dependendo do que eu estou fazendo. Então, as coisas que eu fizer para diminuir o meu risco vai ser chamado de medida de controle. Tudo que eu fizer para reduzir o risco é medida de controle. Pode ser um sistema, pode ser uma instalação, pode ser um equipamento. A lei do leão, ó, é uma jaula.
Uma jaula é uma medida de controle. Pode ser um EPI, pode ser uma sinalização, que tiver ali como objetivo controlar os impactos ou danos que aquele perigo vai te fazer. Então, aqui o leão é o perigo, o risco é ele se alimentar de mim, né? O controle vai ser ali a jaula, as placas, o isolamento. Tudo isso daqui é controle. Para a pessoa que vai alimentar esse leão, quando ela for alimentar esse leão, ela vai seguir procedimentos. Esses procedimentos são medidas de controle. Ela vai botar uma roupa específica. Ela vai ter um contato específico com ele lá. Não vai ficar passeando lá, correndo junto com ele. Ela vai colocar comida e vazar. Isso daí é medida de controle. Então, tudo que eu fizer para reduzir o risco a níveis aceitáveis é medida de controle. Nível aceitável é o nível de risco que eu possa fazer atividade. Eu possa desenvolver aquele trabalho. A gente chama de risco aceitável. Porque zero, gente, não tem jeito. Né? Zero, zero, risco completamente zero, não tem como. Só da gente existir, só da gente viver, a gente corre risco. Na época do Covid, respirar era um risco. Vocês lembram, né? Então, até respirar era um risco. Então, só de você existir, você está correndo risco. A gente faz o quê? A gente reduz ele a um nível aceitável para a gente viver. Porque para morrer basta estar vivo. Certinho? Agora vamos para conceitos de acidentes. Acidente e incidente. Acidente, pessoal, é algo que aconteceu, né, que não era previsto. Isso daí é um acidente. Que causou dano. Aí eu já coloquei acidente do trabalho. O acidente de trabalho ocorre pelo exercício do trabalho. Antônio, eu fiz muitas vacinas de comida direto com o vírus. Como assim? Você estava convivendo com o vírus, Antônio, na época do Covid? Pois conta aí pra gente. Então, você trabalha com vacina. Nossa, legal. Você trabalhou pra caramba, então, na pandemia. Todo mundo em casa e você ralando. Você estava de frente com o vírus, com o risco. Seu risco era mais alto. Valeu muito. É um herói aí para nós, então. Enquanto a gente estava lá sofrendo, você estava sofrendo um pouquinho mais, trabalhando. Muito bom. Você está fazendo farmácia, Antônio? Química, mineração. Fiocruz, olha só. Que interessante. Você ajudou, então, a desenvolver a nossa vacina. Muito bom. Obrigado aí por todo mundo aí, por todos nós aí. Se não fosse vocês, a gente não sabe onde é que estaria, né? Tem muita gente que desacredita das vacinas, fala muita coisa, muita desinformação, mas se não fosse vocês trabalhando, né, a gente não tinha voltado, não. Tava até hoje. Se tivesse aqui. Com todas as variantes que apareceram. Com certeza. Com certeza. Vocês salvaram aí o mundo. Salvou muita gente. Eu que agradeço, Antônio. Vamos lá, continuando, pessoal. Acidente do trabalho. O acidente do trabalho é aquele que ocorre no exercício do trabalho, no serviço da empresa. Provoca lesão corporal ou perturbação funcional. Um acidente vai ser algo que aconteceu, que não era previsto e que gerou alguma perda. Certo? Então, um acidente nunca é previsto, sempre acontece, né? E gera alguma perda. Essa perda pode ser uma perda para a pessoa, que ali está o acidente de trabalho, né? A pessoa machucou, né? Perdeu tempo, né? Às vezes caiu, escorregou, ele ralou,
mas assim, só parou um pouco para poder ser atendido. É acidente de trabalho. Já perdeu tempo, perdeu produção. A pessoa caiu, machucou, foi internada, teve perda. A pessoa perdeu um braço, perda. Né? A pessoa teve uma batida de carro, ninguém se machucou, mas teve a perda material. Então, o acidente é aquele evento que causa perda, certo? Pode ser perda em questão de lesão, perda humana, pode ser perdas ambientais, né? Vazamento de produto químico, incêndio de é, perder algum animal, por exemplo, né? Os animaizinhos serem extintos ali, isso é perda ambiental e a perda financeira, né? Que vai ser a perda patrimonial, certo? Doença ocupacional. A doença ocupacional, diferente do acidente do trabalho, ela vai ser produzida, desencadeada pelo exercício do trabalho. É aquela doença que vai ser gerada depois de anos de dedicação, certo? Por exemplo, a LER, a DORT, que a gente vai falar delas mais para frente, que são doenças por esforço repetitivo. A pessoa faz aquele movimento o tempo todo, aquela repetitividade. Aquilo vai fazendo a pessoa adoecer. Principalmente, tem muita lesão nas mãos, pessoal que trabalha digitando, pessoal que trabalha com atividades que precisa de muita movimentação com as mãos. Doenças na coluna, pessoa, às vezes, da postura, o motorista que fica muito sentado, né? Isso daí vai ser doença ocupacional. O que essa doença ocupacional tem a ver aqui, pessoal? Ela vai ser equiparada ao acidente de trabalho, porque ela também é produzida pelo trabalho, porém ela é desencadeada com o tempo. Ela é um pouquinho mais difícil de ser comprovada e tal, mas perante a lei, a doença ocupacional ela é considerada acidente de trabalho. Vai ser tratada como um acidente de trabalho. Ok? E incidente. Incidente é um evento que tem potencial de levar a um acidente. Pode vir a ser um acidente ou não. Então, todo acidente foi primeiro um incidente. Mas nem todo incidente vai ser acidente. Por exemplo, eu tenho incidentes que são quase acidentes. Eu sei que é meio confuso, né? Mas o incidente é aquele acontecimento que pode gerar perdas. Nem sempre gera. Então, tudo que pode gerar perda é incidente. Gerou perda é acidente. Ok? Não gerou perda, tem literatura que traz como quase acidente. Aí vai ter isso daí. Tem literatura que traz como incidente somente. A apostila de vocês, se eu não me engano, fala de incidente. Continuando, higiene no trabalho, né? Higiene ocupacional. A gente vai falar um pouco sobre essa higiene ocupacional. Apesar do nome higiene ocupacional, não vai ser voltada somente para a higiene em si, né? Igual a gente pensa em higiene, limpeza do corpo, tudo. Não vai ser somente essa higiene, vai ser higiene do local de trabalho, do ambiente, da forma com que as pessoas trabalham, tudo ali. Ela é dedicada à antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos no ambiente do trabalho, seja numa má organização do local, seja na sujeira mesmo, falta de limpeza, seja na falha de comunicação, que é considerada uma perturbação, que é considerada, alguns falam que é ruído, que isso daí também vai entrar na higiene ocupacional. Também considera o possível impacto sobre as comunidades vizinhas e o meio ambiente em geral. Dependendo do ramo da minha empresa, eu preciso, ramo e tamanho, né? Eu preciso cuidar sempre da minha comunidade vizinha. Dependendo do tamanho, na verdade. Né? Mas quando é uma empresa maior, ela é muito visada pela vizinhança. Então, quando é uma empresa maior, ela necessita de cuidar melhor da vizinhança e do meio ambiente em geral. Aí entra aquela questão de marketing, entra a questão ali de ser bem vista pela população. A população está cada dia mais informada,
Então, muita gente não vai comprar produto de empresa que polui o meio ambiente, muita gente não vai comprar produto de empresa que mantém trabalho escravo, muita gente já vai ter essa consciência. Então, as empresas já estão vendo que se elas não se melhorarem, se elas não começarem a trabalhar essas questões, elas vão perder mercado. Elas vão perder mercado e vão fechar as portas. Aí entra aí a questão da higiene no trabalho. Uma boa empresa, uma boa organização, ela tem que ser uma boa vizinha e ela tem que ser um cuidar bem ali do ambiente ao redor. Lembrar da sustentabilidade. Importância da higiene e segurança no trabalho. Né? 80% dos acidentes podem ser evitados com medidas preventivas adequadas. Somente a medida preventiva você consegue evitar o acidente. 80% dele. Os outros 20%, infelizmente, é fator humano. Né? Algumas literaturas trazem essa porcentagem maior de fator humano. Tá? Que aí vai ter aquele controle que é do humano. Por exemplo, o EPI, que é o equipamento de proteção individual. Vamos pensar no capacete. Eu entrego o capacete para o meu funcionário. Estou tentando prevenir, fazer a prevenção. Agora tem a parte comportamental, tem a parte da consciência dele. Ele vai usar? Ele vai usar de forma correta? Né? Que aí a gente vai ver mais para frente ali a hierarquia das medidas de controle. Eu tenho toda uma hierarquia. Se cada um não fizer a sua parte, não adianta. Certo? 80% dos acidentes a gente consegue evitar. Se a gente tiver a medida protetiva, preventiva adequada. Quando se investe em segurança, cada R$ 1 investido economiza cerca de R$ 14 em custos com acidentes. Essa informação aqui é da Fundacentro, do ano de 2023. Então, não é gasto, é investimento. Um acidente de trabalho, pessoal, ele é muito oneroso para a empresa. Oneroso é caro, tá? Muito custoso em questão de grana. Uma empresa pequena, se tiver um acidente grave de trabalho, ela fecha. Uma empresa grande não vai fechar, mas ela vai ter um desfalque ali no seu caixa, certo? Então, um acidente é muito oneroso para uma empresa. Né? Que aí entra a questão de investigação, entra a questão de tratamento, entra a questão de indenização. Então, um acidente é muito caro. Fica muito caro para uma empresa. Então, tudo que ela investe em segurança ainda é pouco. Sem contar que, assim, falando da empresa é dinheiro. E falando da pessoa que perde a vida no trabalho. Qual que é o valor de uma vida, gente? Não tem valor. Valor tem, né? Não tem preço, no caso. Você vai pagar uma indenização para um pai, para uma família que perdeu o pai que estava trabalhando. Você vai pagar todo o dinheiro do mundo, não vai adiantar, não vai trazer o pai da pessoa de volta, não vai suprir a falta que aquele pai vai fazer. Então, assim, um acidente, ele não tem preço. Não tem preço. Todo o valor que eles pagam de indenização ainda é pouco. Certo? Principalmente quando é comprovado que foi negligência da empresa, que foi forma de trabalho errada, que foi falta de... Perdão. Que foi falta de prevenção mesmo, falta de cuidado da empresa para com o funcionário. 4,5% de impacto econômico do PIB brasileiro é perdido anualmente com acidentes e doenças ocupacionais. Aqui, ó, cada R$ 1 que você investe, você ganha 14 vezes mais, e mesmo assim ainda tem empresas sofrendo impacto econômico por causa de acidente. Como eu falei para vocês, a empresa fecha. Tem empresa que vai ter um acidente atrás do outro, aquela empresa está indo bem, está crescendo no mercado, de repente ela despenca. Porque o acidente, né, ele além de fazer a empresa gastar muito com indenização e essas coisas, ela também acaba com a reputação da empresa. Ninguém quer trabalhar lá mais, porque o pessoal está morrendo lá, ninguém quer comprar mais daquela empresa e ela vai só caindo. Teve também 60% de aumento da produtividade
as empresas que têm programas eficazes de segurança em relação às outras, que tem ali um acompanhamento sério de segurança, não para inglês ver, não para assinar papel, mas que realmente faça, né? Porque, infelizmente, a legislação pede documento para documentar. O pessoal faz documento e não liga. Né? Tem muita gente que é assim, tem muita empresa que é assim. Né? Vê a segurança ali somente como uma exigência legal para manter a empresa aberta. Não como algo a ser trabalhado. Não como algo que vai ajudar a empresa, tanto na produtividade dela, na lucratividade, quanto no restante. Tem gente que não vê assim. Tem gente que vê somente como custo, vê somente como perda de tempo, né? Infelizmente. Em 2025, ainda tem gente que pensa assim. Evolução histórica da segurança, do trabalho no Brasil. Em 1943, a gente tem a criação da CLT, a famosa CLT, que o pessoal fala tão mal dela, né? Ah, coitado do CLT, eu não sei o que. Gente, até 1940 não tinha CLT. Os trabalhos, os empregos aí não tinham nada. O trabalhador não tinha direito nenhum. Trabalhava homem, mulher, criança, na mesma função, cada um ganhando um valor diferente. A criança trabalhava ali 16 horas por dia e ganhava menos que a metade que um adulto, e assim ia, né? Lógico, tudo tem como melhorar. A gente sempre vai procurar melhorar. Ela não é perfeita. CLT não é perfeita, está longe de ser perfeita. Mas ela é uma garantia dos direitos que a gente tem. Uma garantia que nós conseguimos. Porque senão estava todo mundo trabalhando de domingo a domingo aí sem salário. Recebendo ali em, sei lá, em cesta básica. Não em dinheiro. Né? Então, quando o pessoal começa a falar mal da CLT, dá vontade de pegar e brigar. Fala, então volta lá para 1900 e vai trabalhar sem CLT. É uma forma de garantir direitos. É uma forma de garantir direitos. Como eu falei, dá para melhorar? Dá. Mas já é alguma coisa. Tem país que não tem. Tem país que o pessoal trabalha escravo. Trabalha a troco de um prato de comida. Né? E não tem nada para regulamentar eles. Não tem uma lei que protege o trabalhador, igual a gente tem na nossa CLT. CLT é consolidação das leis de trabalho, não é só a carteira de trabalho. São todas as leis que regem nossos regimes de trabalho. Folga, férias, 13º, licença maternidade, atestado, tudo isso daí está dentro da nossa CLT, das nossas leis do trabalho. E as leis do trabalho no Brasil são boas. O pessoal acha ruim, mas são boas. Ainda tem alguns lugares, alguns locais que, infelizmente, não seguem direito, mas as nossas leis são boas, nossas leis trabalhistas. Protegem o trabalhador. Aí é que o povo acha ruim, porque protege os trabalhadores. Queriam que protegesse o dono da empresa, né? Protege os dois, gente. Protege os dois. Porque ele também tem um seguro ali. Enfim. 1978, publicação das normas regulamentadoras, nossas NRs. A gente tem 38 atualmente, né? E vai aparecendo mais aí. No começo eram menos, né? As outras foram aparecendo de acordo com o desenvolvimento das atividades. Em 1988, a Constituição Federal estabelece direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho. Até 1988, você podia correr risco à vontade. Não tinha nada que falava que a empresa precisava reduzir o risco. Ela podia mandar você fazer o que fosse, porque não tinha questão de risco. 2011, Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Começou a ficar mais forte, começou a ficar mais pesado essa questão. Vocês devem ter acompanhado. Né? Eu sei que vocês são muito jovens aí, mas vocês devem ter chegado nessa pegada aí da segurança. O Brasil tem leis trabalhistas muito boas e segue as NRs. Nossas NRs para a segurança do trabalho são exemplo para outros locais, gente. Né? Igual a nossa de proteção de máquinas e equipamentos, tem chinês que chega aqui no Brasil e fala assim, gente, mas como assim? Você vai proteger uma máquina? Né? Colocar ali a NR12, a gente vai falar dela.
ela é a norma que fala que a gente precisa proteger as partes móveis dos equipamentos, para que não ocorra acidentes. Certo? Lá na China não tem isso. Lá na Índia não tem isso. Em outros países não tem isso. Então a máquina fica completamente exposta. Então, qualquer pessoa que, por exemplo, desequilibrou e caiu ali perto, encostou sem querer, vai pegar essa pessoa embora. Então, assim, às vezes eles vêm para o Brasil, vai ver, eles pensam que é bobagem. Tem uma proteção ali. Mas é segurança. É segurança porque se acontecer alguma coisa, não que alguém vai lá e vai meter o mãozão lá, mas se acontecer alguma coisa, você tem uma proteção ali daquela parte móvel para evitar acidente. Certo? 2019 até 2023, modernização das NRs. 2023, pessoal, que foi a nossa última revisão de NR, tá? Por isso que está 2023 ali, que foi da NR1, que a gente vai falar sobre ela. As normas regulamentadoras estão sempre em edição, né? Até vou falar com vocês, quando for pesquisar a norma regulamentadora, pesquisa no site do governo, não compra livro, o que é bobagem, tá, pessoal? Que ela vai passando por atualização. Então, a única forma de você pegar ela atualizada, é pegar no site do governo federal. Depois eu mostro para vocês como é que pega. É tranquilo. Acidentes de trabalho, dimensão do problema. Aqui há alguns acidentes e acidentes com óbito. Né? Aqui embaixo, em cima, perdão. Essa cor não ficou muito, muito boa. Mas é em cima que são os acidentes, tá, pessoal? Acidentes registrados. E aqui embaixo, os óbitos. Então, a gente teve ali, né? Parece um crescimento dos acidentes de 2018 para 2022. Porém, pessoal, aqui a gente tem que abrir uma ressalva, que são as comunicações que aumentaram, tá? Porque antes não era comunicado. Acontecia acidente, só era passado, só era comunicado aquele acidente fatal. Só era considerado acidente de trabalho aquele que a pessoa, aquele gravíssimo, digamos assim. Né? O fatal, que a pessoa perdeu um membro, aí esse eles relatavam, os outros eles não relatavam. Então aqui teve um aumento de comunicação de acidentes. O óbito, infelizmente, aumentou mesmo. Se vocês verem aqui, ó, se vocês olharem, é no período pós-pandemia. A gente teve uma redução na época da pandemia, porque o pessoal não trabalhou, muitos deles, muitas pessoas tiveram que ficar em casa por causa do lockdown, e depois, quando voltou a trabalhar, aí já voltou a se acidentar. Então, a gente teve essa queda, esse aumento aqui por causa da pandemia. Principais normas regulamentadoras: NR1, Disposições Gerais de Gerenciamento dos Riscos Ocupacionais. Essa NR vai trazer para a gente as exigências de segurança e saúde no trabalho. Ela vai falar ali que você tem que manter os locais com limites aceitáveis de poeira, de ruído, de temperatura, porque senão eles podiam enfiar a gente em qualquer lugar, com qualquer coisa, qualquer temperatura, com qualquer produto químico ali que pudesse fazer mal. NR5, a CIPA, a gente vai ver ela depois, exclusiva. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Agora é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Tá, pessoal? Agora ela mudou. É CIPA, 2A. Regulamenta a formação e atuação de comissão de prevenção nas empresas. A gente vai ver essa CIPA aqui, né? Como é que ela funciona, quem que é o cipeiro. NR6, equipamento de proteção individual. Define as obrigações quanto ao fornecimento, uso e manutenção dos EPIs. Ela regulamenta ali, a empresa tem que te dar o EPI correto, de acordo com o risco que você está correndo. Tem que te dar uma luva que vai ser resistente ao objeto, ou à substância que você está trabalhando. E ela tem que te dar isso daí, não pode comprar EPI. Viu, gente? Não pode comprar EPI. Se você está comprando EPI, a sua empresa está fazendo errado. Passível aí de multa, indenização, ferramenta e EPI a gente não compra. Quem fornece é a empresa. Uniforme também. Tem empresa que está fazendo o pessoal pagar uniforme. Tá errado.
O uniforme, dependendo da atividade que você vai fazer, ele é EPI. Se ele é EPI, quem tem que fornecer é a empresa. Tá? A não ser que seja acordo. Mas aí é quando não é EPI. Quando é um uniforme normal, simples, aí tem empresa que faz acordo. Vai descontar uma parcela de salário, mas aí é acordo. Você não é obrigado a aceitar. Certo? Que se ela não te dá o uniforme, você pode ir com qualquer roupa. A partir do momento que ela exige o uniforme, ela tem que te fornecer o uniforme. NR9, avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos. Né, que a gente vai ver um pouquinho sobre essa avaliação e controle, né? Como é que eu vou saber se é tolerável ou não? Como é que eu sei que eu posso entrar naquele local? Aí tem os níveis de tolerância. A gente vai ver esses limites de tolerância aí. Aqui as nossas normas, eu não vou ler uma por uma, não, que são muitas. Tá? Aqui são todas as normas atuais. Deixa eu só ver se ela vai. Vai, ó. Se você clicar nela, ela vai abrir o site, apareceu para vocês? Apareceu. O site do governo federal, aonde ficam as nossas normas regulamentadoras. Vou mandar o material para vocês conseguem acessar. Aí vai lá no site, ó, essa aqui é a NR1, aí fala sobre ela, conta a historinha dela, quando que ela foi criada, aí vocês descem, e aqui tem a NR, ó, vigência até maio de 2026. Porque ela foi revisada. Então, essa aqui vai ser a que está vigente até maio de 2026, e essa de baixo aqui é a que vai entrar em vigor a partir de maio de 2026. Eles aumentaram o prazo, seria desse ano, eles jogaram ela aqui pro ano que vem, viu, gente? Essa daqui é a que mudou por causa dos riscos psicossociais. Deixa eu trocar a tela aqui para vocês verem que eu abri ela. Só um momento. Quando isso aqui é a carinha de uma NR, pessoal. Quando vocês tiverem qualquer dúvida, vai na NR. Continuei tocando. A cadeira que ela do lado, você me tira, não, né? Cláudia, você quer perguntar alguma coisa? Cláudia, seu microfone está ligado. Eu não consigo silenciar, pessoal. Vamos lá. Essa aqui é a nossa NR1, que é a que foi revisada. Olha, a gente acompanha aqui as revisões dela, essas alterações e atualizações. Ela vai estar em ordem cronológica aqui, de quando ela foi atualizada. Se vocês clicarem aqui nesses links, ela vai direto para onde ela foi atualizada. A última atualização dela foi dia 15 de maio desse ano. Então, você clica aqui, ela vai aparecer o que mudou. Aí a gente abre outra abinha aqui, portaria número 765. O que ela fez? Ela prorrogou o início da vigência da parte de riscos psicossociais. Antes era até maio desse ano. Então ela foi prorrogada para maio do ano que vem. Para as empresas se adequarem a essa questão dos riscos psicossociais. Como vai ser cobrado, como vai ser medido e como vai ser tratado essa questão dentro de cada empresa. Certo? Voltando aqui, pessoal, deixa eu voltar no slide. Só um momento, que ele fechou. Só um momento. E aí vocês podem clicar lá e ele vai cair direto na NR. Glaucia, seu microfone está ligado, Glaucia. Lívia, você está aí? Só um momento.
Desativou já. Tô abrindo de novo o slide, porque quando eu cliquei para ir na NR, ele fechou. Só um momentinho. Aqui a tela de novo. Apresentação. Aí eu vou mandar para vocês esse slide, aí lá vocês podem estar clicando e vai cair direto na NR. Tá? 30 e tantos aqui, se voltar lá. São 38, eu peguei o link de cada uma, coloquei aqui para vocês consultarem. Essas NRs, pessoal, vai depender da área que vocês vão trabalhar. Dependendo do local que vocês forem trabalhar, a área que vocês vão trabalhar, vocês vão ter mais ou menos contato com elas. A gente vai ver as principais nessa disciplina, né? O que der tempo da gente ver. Mas o restante vai ser de acordo com a atividade, ó. Aqui, por exemplo, a gente tem a NR6, que é de EPI, todo mundo vai trabalhar com ela. Que todos vocês vão usar EPIs. Agora, já que a questão de caldeiras, que é a NR13, caldeiras, vasos de pressão, tubulação e tanques metálicos, vai depender. Só se você for trabalhar numa indústria química que tem uma caldeira, certo? A questão de fornos, aqui é NR14, só se você for trabalhar num local que tenha forno. NR19, essa daqui é bem específica. O pessoal da mineração trabalha com ela, o pessoal da química algumas vezes, que é de explosivos. Né? Então a gente vai ter mais ou menos contato com as NR dependendo da área. A não ser o pessoal da segurança, que tem contato com elas todas. Mas até mesmo o pessoal da segurança vai ter mais ou menos contato com as normas de acordo com o local que a gente trabalha. Certo? Se eu trabalho numa indústria química, por exemplo, aí eu vou ter mais essas NRs voltadas para a química. Ok? Então aqui tem todas, tá, pessoal? Nós temos atualmente 38. A última que saiu foi a de segurança e saúde no trabalho, nas atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Antes não tinha uma NR específica para coleta e manejo desses resíduos sólidos. Então agora a gente tem. Ela foi a mais recente que a gente teve. Quando foi para sair a questão dos riscos psicossociais, o pessoal falava que ia ter NR 39, mas acabou que, como é um tipo de risco, foi somente colocada na NR 1, que fala de todos os riscos. A NR 38, a última atualização dela foi 27 de maio de 2025. Então, vocês podem ver que elas vão atualizando direto. Então, não compensa comprar livro de NR, imprimir NR. Né? O ideal é que você consulte no site do governo. Né? Quando tiver dúvida, pode pegar esse slide aqui, que esses links são permanentes. Tá? Ele cai ali na NR e você vê qual que está mais atualizado. Falando de NR, vamos falar das consequências de não cumpri-las. Eu não vou cumprir a NR porque é bonitinho, eu sou obrigado. Né? Se eu não cumprir a NR, eu vou ter algumas consequências. Né? As NRs. Primeiramente, ali, sanções administrativas, multa. Multas que podem variar de 1.000 a 100.000, dependendo da gravidade da infração e porte da empresa. Né? Igual teve o acidente de Mariana, o acidente de Brumadinho. Eles pagaram uma multa enorme, um valor enorme. Ainda foi pouco. Né? Ainda foi pouco. Enfim, mas é uma sanção administrativa. Uma forma de fazer com que as empresas cumpram as normas regulamentadoras de segurança. Então, essa multa varia de acordo com a quantidade de pessoas atingidas, do que foi atingido, se teve meio ambiente no meio, e o tamanho, né, a proporção. A gente tem as implicações criminais,
responsabilidade criminal do gestor em caso de negligência comprovada. Quando tem um acidente e é comprovado que o gestor foi negligente naquele momento, ele pode, na verdade, ele responde criminalmente. Ele pode ser preso, né? Aí tem fiança, tem indenização, depende do acidente. Tem incidente que é, né, inafiançável. Aí tem essa questão das implicações criminais. Consequências civis, a gente vai ter indenização por danos morais, danos materiais, estético aos trabalhadores afetados. Aqui a empresa tem que arcar com todo o tratamento físico, psicológico da pessoa, se ela tiver algum, algum acidente, alguma ocorrência dentro da empresa que implique ali em danos morais, materiais ou estéticos, e impacto reputacional. Danos à imagem corporativa, perda de certificação, dificuldade em licitações públicas. Né? A empresa que vai tendo muito acidente, que vai tendo muito problema na justiça, ela começa a ficar mal vista. As certificações que a gente tem, as das ISOs, elas seguem ali alguns padrões de qualidade, padrão de gestão, que se a empresa não cumprir, ela perde essa certificação. Essa certificação ela é internacional, e quando a empresa perde essa certificação, ela perde muito cliente. Tem cliente que só compra de empresa que tem a certificação. Que a certificação é uma forma de garantir que essa empresa está cumprindo com a legislação, que ela está cumprindo com a gestão de acordo com a lei vigente naquele país. Vocês devem ver ou já viram um pouco sobre as ISOs na disciplina de gestão de processos de qualidade. Se vocês não viram ainda, vocês vão ver essa questão dessa certificação. Certo, pessoal? Eu vou abrir o outro slide, que esse tema aqui desse slide acabou. Só um momento. Ela aqui. Tá dando para entender? Beleza. Qualquer dúvida a gente pode perguntar. Eu falo muito, mas vocês têm que falar também. Já tem uns minutinhos, dá para a gente pelo menos começar aqui. Aqui o tema 2, conceitos importantes, tipos de acidente. A gente já viu alguns conceitos, vou passar. Bom? De acidente e incidente, a gente viu. Agora vamos falar do acidente em si. Conceito legal de acidente do trabalho. Certo? A Lei 8.213 define como acidente de trabalho aquele que ocorre no exercício do trabalho, a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, parou a atividade, é considerado acidente. Né? A pessoa escorregou, caiu, é acidente. Ela vai parar o trabalho. É uma perda temporária, é uma redução temporária da capacidade da pessoa para trabalhar. Então, existem tipos de acidente de acordo com a forma que ele foi, né, gerado. Exemplo, acidente ligado ao trabalho. É aquele que é ligado à atividade que você está fazendo. Né? Não necessariamente no local do trabalho. Né? Naquela função que você está exercendo. Esse aqui pode ser por terceiros, digamos assim. Esse acidente ligado ao trabalho. Né? Ele tem a ver com a sua atividade, mas ele não é específico da sua atividade. Né? Por exemplo, eu escorreguei e caí. Enquanto eu estava, sei lá, levando um documento para alguém. É um acidente ligado ao trabalho. Ok? Acidente no local e horário de trabalho. Esse aqui não tem dúvida, né? Você está dentro da empresa, você está segurado por ela. Então, se acontecer qualquer coisa com você dentro
do local de trabalho no horário de trabalho é acidente de trabalho. Doença por contaminação acidental no exercício da atividade. Então, isso daqui é muito o pessoal que trabalha aí no laboratório, né? Igual o nosso colega Antônio ali, pessoal que trabalha somente no laboratório, né? Contaminação acidental, né? Trabalha com vírus, trabalha com bactérias, trabalha com substâncias químicas ali que podem ser perigosas para a saúde. Então, essa doença por contaminação também é considerada acidente do trabalho. E a gente tem um acidente do trabalho ocorrido fora do trabalho. Quando que vai ser considerado? Quando eu estou a serviço da empresa. A empresa mandou buscar pão. Eu estou a serviço. Estou fora do ambiente do trabalho. Às vezes foi antes do horário. Ó, antes de você chegar aqui, você passa e compra pão. Se acontecer alguma coisa comigo, é acidente de trabalho. É fora do horário, fora do local de trabalho. Então, na realização do serviço para a empresa, em uma viagem, por exemplo, ali até fala. Em viagem é serviço para a empresa, inclusive para estudo. A empresa exigiu que eu fizesse um curso técnico. Enquanto eu estou indo fazer esse curso técnico, se for exigência da empresa, se ela está me ajudando a pagar ou pagando esse curso, ela está me segurando, me assegurando. Então, se aconteceu um acidente comigo, é considerado, perante a lei, acidente de trabalho. Perdão. E o acidente de trajeto, que é aquele acidente que acontece no trajeto de casa para o serviço. E vice-versa. Esse daqui tem uns detalhes, tá, pessoal? A gente vai detalhar ele aqui mais para frente. Acidente típico ocorre no local de trabalho, também denominado de trauma do trabalho. As doenças são aquelas doenças profissionais que vêm da atividade, por exemplo, as pneumoconioses, que são doenças do pulmão, que acontecem de acordo com a substância que você trabalha. Né? A pessoa que trabalhava, por exemplo, antigamente com carvão mineral, desenvolvia muito uma doença chamada antracose, que é uma doença causada pelo pó do carvão mineral, que deixa o pulmão da pessoa preto, é chamava de pulmão preto. Isso daí é uma pneumoconiose, que é uma doença profissional daqueles trabalhadores que trabalham com carvão. Né? E tem outras, tem várias aí. E a gente tem doenças do trabalho, aquela em função das condições que o trabalho é realizado. Exemplo ali, a LER, lesão por esforço repetitivo. A pessoa vai indo, vai perdendo, às vezes, o movimento das mãos, ou sentindo muita dor nos tendões. Tem gente que perde o movimento do pulso. É um exemplo de lesão por esforço repetitivo. Perde a força nas mãos, dá muito nas mãos, tá, pessoal? Mas não é somente nas mãos, não. Ombro também, joelho, entra muito essa questão de LER. E a gente tem a DORT, que é o distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, né? Que vai ser outras partes do corpo que também são afetadas. Bursite, tendinite, a da coluna que eu esqueci o nome, lombalgias, tudo isso daí são DORTs, né? São doenças relacionadas ao trabalho. Precisam ser prevenidas, precisam ser acompanhadas e precisam ser tratadas. Acidente de trajeto, pessoal, é aquele sofrido pelo trabalhador no trajeto, de ida e volta para o trabalho, em seu horário normal de entrada e saída e também no horário de refeição, tá? No intervalo também, horário de almoço. Só que tem alguns poréns, tá, pessoal? Aqui é independente do meio de locomoção. Tá? Aí entra aí alguns poréns. Se a empresa te dá o transporte e você opta por ir por outro transporte, você pode, por exemplo, perder o direito se acontecer um acidente com você. A empresa tem o ônibus fretado e você vai de carro, né?
Se acontecer um acidente com você, a empresa não é responsável por você, porque ela dá o ônibus, certo? Se a empresa te dá o passe de ônibus, né, para você pegar o coletivo, transporte coletivo, você vai de bicicleta, você pode perder o direito se acontecer um acidente com você, certo? Aí tem que olhar essas questões. Agora, se ela te dá o vale transporte em dinheiro, aí ela te guarda de qualquer forma, independente da forma que você for. Tem que olhar essa questão se não tem transporte fretado. O que acontece muito, gente, é que quando acontece acidente, no trajeto, mesmo que não seja, que a pessoa perca o direito, digamos assim, as empresas costumam fazer um acordo, tá? A justiça costuma sempre puxar um pouquinho para o lado do trabalhador, né? Então ela costuma fazer um acordo ali, mas você não ganha 100%. Se a empresa te dá um ônibus, você tem que ir de ônibus, né? É preferível que você vá de ônibus, porque se acontecer alguma coisa com você no trajeto, ela pode se, como é que fala, se isentar da responsabilidade. Tem outra questão também, que é o percurso, né? Então, é o percurso de ida e volta da sua casa no trabalho. Se eu passei no mercado para comprar uma bala, já não é mais considerado trajeto. Se eu passei na casa de outra pessoa, não é mais considerado trajeto. Tá, gente? Então, tem essas questões aí. É lógico, se acontecer alguma coisa, a empresa não vai querer perder dinheiro. Então, se você entrar na justiça, a empresa vai defender o dela e você vai defender o seu. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas questões. Tá? Saiu do serviço, vai para casa. Aí o pessoal antigamente falava, tem que estar de uniforme. O uniforme não tem nada a ver. Eu tenho que olhar o trajeto. Se eu moro no bairro X e eu acidentei lá no bairro Y, do outro lado da cidade, o que eu estava fazendo lá? Eu perdi o direito. Eu perdi o seguro da empresa. Certo? Aqui ficou repetido o slide. Aqui agora tem outros conceitos de acidente, né? A gente tem o conceito mais prevencionista, que é o de prevenção. O acidente de trabalho é todo acontecimento anormal não desejado, que se apresenta de forma brusca e inesperada, ainda que normalmente seja evitável, e que interrompe a continuidade normal do trabalho e pode causar lesões às pessoas. Que é um conceito de acidente mais bonitinho, digamos assim, né? Acidente de trabalho é uma ocorrência não programada que interrompe ou interfere o processo normal de uma atividade, ocasionando, por exemplo, perda de tempo útil ou lesões do trabalhador e danos materiais, né, de acidente. Conceito de incidente, para relembrar, que a gente já viu hoje. Incidente é um evento não planejado que tem o potencial de levar ao acidente e causar dano. A gente não pode ficar estudando somente o acidente. A gente quer evitar ele, mas se a gente ficar estudando só ele, né? Então a gente precisa trabalhar no antes. A gente vai falar disso mais para frente. A gente precisa entrar na prevenção, no antes do acidente ocorrer. O que está por trás do acidente? Né? A nossa segurança do trabalho no Brasil já está tão evoluída, assim, graças aos esforços de muita gente, graças a Deus, né? Que a gente já está conseguindo pegar ali lá na psicologia já. Então, assim, a gente já está puxando lá no comportamental da pessoa. Então, a segurança do trabalho está muito. Os estudos estão muito bons no Brasil. Infelizmente, não é disseminado igual no país inteiro, mas tem muita empresa que trabalha muito bem a questão da segurança. Tem muita empresa que deixa muito a desejar, mas tem muita empresa aí que dá show quando se fala de segurança no trabalho. Outros conceitos importantes, pessoal. Prevenção, diferente de proteção, tá? Prevenir é você eliminar, diminuir o risco lá na origem, para que não aconteça, certo? Se eu prevenir um acidente, é eu fazer de tudo para que ele não aconteça. A proteção vem depois. Aí entra a questão do EPI. O EPI, ele não previne acidente.
EPI, não estou falando de EPI, eu não sei se vocês sabem o que é EPI. EPI é um equipamento de proteção individual. É um equipamento que foi feito para proteger a pessoa. Ele não protege, mas nessa frente a gente fala disso. Para proteger a pessoa durante a sua atividade de trabalho. Um exemplo é o capacete. Um capacete é um EPI. Um EPI. O EPI, ele não previne acidente. Ele protege. Então, a prevenção vem antes, para que não aconteça. A proteção já vem depois. O acidente aconteceu. É algo para te salvar a guarda ali. É o capacete. Caiu alguma coisa do quarto andar e eu estou embaixo ali. O capacete vai proteger a minha cabeça. O acidente é a queda do objeto. A minha proteção é o capacete. O capacete não vai deixar machucar a minha cabeça. Eu vou dar só uma tonteadinha ali e pronto. Agora, se eu não tiver com o capacete, aí, né? A gente não sabe para onde é que eu vou parar. Então, prevenção é para diminuir, eliminar o risco na origem, para que não aconteça o acidente. Proteção é para minimizar a consequência. Né? Para depois que aconteceu, diminuir dano. Né? Igual o óculos de proteção, né? Quando tiver já algo vindo em contato com seus olhos, ele proteger seu olho. O capacete, quando cair alguma coisa, proteger a sua cabeça, ou você bater a cabeça em algum lugar, o capacete ir primeiro. Né? Então a proteção minimiza consequência. É igual a gente vai falar do cinto. O cinto no carro, por exemplo, o cinto no carro não evita que você bate o carro, mas ele te protege de você machucar, né? De você ter lesões piores se você tivesse sem ele. Só um momento. Desculpa, pessoal. Ah, a garganta tá ruim. Relembrando aí, perigo é a fonte ou situação potencial de provocar danos, se tratando de lesões, doenças, danos a propriedades, danos ao meio ambiente ou a combinação deles. E o risco é a possibilidade de acontecer, a probabilidade de ocorrer alguma coisa, desse perigo realmente trazer para mim consequência. A prevenção dos riscos, pessoal, para concluir aqui. A prevenção aplicada ao trabalho tem como objetivo de eliminar e reduzir os riscos, para evitar ou diminuir os efeitos negativos no trabalho. A gente tem algumas estratégias aí para prevenção de risco. Primeiro, identificar os riscos. Então, primeiro eu preciso saber quais riscos os meus colaboradores estão correndo para que eu possa preveni-los. Então, primeiro eu vou lá e faço um levantamento de todos os riscos que tem naquele local. Né? Como é que eu vou fazer isso? Esse levantamento? O que vocês acham? Como é que eu vou levantar os riscos de um local? Então, vamos lá. Dá de fazer uma RT, uma análise mesmo. Toda empresa tem, Isso. né, um formulário e Sim. tal. Sim, muito bem, obrigado, viu, Igor? Então, uma forma de identificar é fazer essa ART que o Igor falou para a gente. A ART, gente, é a análise de risco da tarefa. É você analisar primeiro o local. Antes de você fazer a atividade, antes de você fazer a tarefa, você vai lá e vai olhar os riscos. Vai ver tudo que pode acontecer. Eu posso escorregar ali, cair, eu posso deixar cair tal coisa, eu posso me queimar. Então, isso daí é uma análise de risco, é uma forma de identificar. Então, ali nessa identificação, deve incluir antecipação e reconhecimento do risco. Eu vou antecipar. Eu não vou lá fazer a atividade primeiro para depois pensar o que eu vou fazer para prevenir risco. Eu vou olhar antes, eu vou fazer uma análise antes. Quando eu analiso, eu vou avaliar esse risco. Porque tem risco que eu não vou conseguir eliminar.
Infelizmente. Eu consigo reduzir ele a um nível aceitável para fazer a tarefa, mas eliminar 100% eu não consigo. Então, nessa hora eu avalio. Aí a gente vai chegar lá na frente no direito de recusa da atividade. Todo trabalhador tem o direito de recusar a tarefa que não esteja ok na questão de segurança. Qualquer tarefa que coloque a vida e a segurança dele em risco, ele pode estar recusando, se conseguir justificar e comprovar que é por questão de segurança. Então, primeiro ele identifica os riscos, depois ele avalia esses riscos. Neste momento de avaliação, ele vai ver se dá para ele fazer atividade ou não. Aí tem as ferramentas que as empresas trazem para ajudar a gente nesse momento, que é a ART. É um exemplo. Tem empresa que chama de ART, tem empresa que chama de APR, Análise Preliminar de Risco. Tem empresa que chama de ARA, Análise de Risco da Atividade. Muda-se o nome, mas a ferramenta é a mesma. É para identificar e avaliar os riscos. Então, você faz ela para ver se dá para fazer aquela atividade de forma segura. Viu que dá para fazer, você entra no controle de risco. Ó, aqui tem o risco de queda, mas o que eu posso fazer para reduzir esse risco a um nível aceitável para fazer a tarefa? Aí, no caso de queda, se for trabalho em altura, eu vou usar o cinto. Cinto tipo paraquedista, né, que é um cinto especial para trabalho em altura. É uma forma de controlar. Agora, se é atividade em altura, mas eu não tenho onde colocar esse cinto, né? Por exemplo, é 10 metros de altura. Ok. Vou usar o cinto. Ok, mas aonde que eu vou atracar o cinto? Eu vou amarrar o cinto aonde para não cair? Aí não tem um lugar para eu amarrar o cinto. Então, não dá para fazer atividade. Aí, nesse momento, você usa o seu direito de recusa. Nesse momento, você fala, eu não vou fazer porque não é seguro. Aí entra o direito de recusa do colaborador, certo? Então, essa prevenção de riscos não é só a empresa que tem que fazer. É isso que ela tenta ensinar para os seus colaboradores. E ele tem que avaliar o risco por ele mesmo. Porque quem vai saber melhor da atividade do que ele? Que está ali todo dia, que está na linha de frente, que está na linha de fogo, que a gente fala. Está na frente de serviço mesmo. Então ele tem que aprender a avaliar. A ver o que é risco aceitável e o que não é aceitável para ele correr. Ninguém é pago para correr risco. Não tem dinheiro no mundo que pague a vida da gente. Não tem dinheiro no mundo que pague a nossa saúde. Certo, pessoal? Acho que a gente pode parar por aqui hoje, porque não dá tempo da gente começar outro assunto. Deu para entender? Tranquilo por enquanto, essa aula de hoje. Top. Certinho. Muito obrigado, pessoal, pela participação. Muito obrigado pelos comentários. Qualquer dúvida pode entrar em contato, tá? Eu estou à disposição de vocês. Vou deixar o slide com a tutora e a gente encontra na próxima aula. Boa noite e até mais. Quer perguntar, Antônio? Boa noite a todos aí. Boa noite, obrigado, gente. Até mais.